Vamos dar início à última sessão destas jornadas do IGOT e, enfim, temos uma pequena alteração no que estava previsto, no que estava planeado. O professor Horácio Capel, infelizmente, não pode estar presente. Um motivo de saúde de última hora impede-o de estar aqui connosco, enfim, mas temos, enfim, estamos muito solidários com ele na recuperação deste problema súbito e temos já praticamente assegurada a submissão do seu texto para publicação na revista Finisterra. Portanto, vamos poder, a posteriori, contar com o seu conhecimento sobre este tema tão abrangente que é o futuro das cidades e as cidades habitáveis no século XXI. Evidentemente, como podem ver-se nesta sobrecapa do jornal Público, fizemos um texto que lançava um conjunto de questões que vão, obviamente, desde a questão hoje da informação e da tecnologia e da produção da cidade inteligente, a Smart City, mas também lançámos e temos preocupações de outro âmbito. Na verdade, as cidades, como dizia Edward Glaser, são talvez a criação humana mais fantástica de todas elas. É aqui que vivemos, que somos felizes, que prosperamos e que estamos melhor, mas evidentemente são dialéticas e são assuntos, na cidade cruzam-se múltiplos desafios sociais e societais, se quiserem, e que englobam as alterações climáticas, englobam a integração social, o espaço público, a justiça territorial, a criação de valor, a forma como vamos todos trabalhar e viver nestas novas cidades. Enfim, são questões muito amplas e, obviamente, eu não sei responder, mas convidámos para estar aqui connosco o professor Jorge Gaspar, que tem uma longa experiência de estudos urbanos, é um geógrafo, enfim, que já fez muito tipo de trabalhos, mas a geografia urbana sempre foi, de facto, e a cidade, o conhecimento que tem da cidade é, digamos, de alguma maneira, paradigmático e inspirador. E, de facto, vou só responder. Queria apresentar algumas coisas do professor Gaspar, mas também quero divertir-me um pouco com ele e dizer-lhe porque é que não levámos a sério o assunto alimentar do Pnepot. Não levámos a sério o assunto da alimentação no Pnepot porque ele, na altura, andava a fazer uma experiência. E a experiência era que andava na mala de trás do carro com um peixe podre cheio de larvas. E dizia que aquilo era um método tradicional de conservar o peixe e que ia ficar muito bom, era o que, assim, que os romanos faziam e que nós devíamos provar, claro. E nós nunca o levámos muito a sério na parte alimentar, de facto, porque ele é... Portanto, ele quando falava da alimentação para nós, dá bem, não vale a pena tocar nesse assunto. E essa foi a razão, na verdade, que nunca lhe dissemos, porque é que não o levámos a sério no alimentar. Mas, enfim, deixem-me agora desta pequena blague, só para dizer que a obra do professor Gaspar é conhecida e marcou o trabalho de muitos geógrafos. Portanto, ele teve um impacto muito grande nas gerações seguintes. O seu trabalho, a área de influência de Évora, inspirou muitas gerações de geógrafos. Teve um projeto que eu achei muito interessante. Também foi onde comecei, talvez, a colaborar, basicamente a carregar dados, tipo escravo, carregar dados, que foi o Portugal dos próximos 20 anos, um trabalho muito interessante para a Gulbenkian, também de grande perspectivo. Mais uma vez, falar do futuro sempre foi um assunto que interessou bastante ao professor Gaspar, perceber as dinâmicas, pensar o futuro e contribuir para uma cidade melhor, onde todos somos mais felizes. Depois veio o Pnepot e tem seguido inúmeros trabalhos, continua a trabalhar e, portanto, é com grande prazer que temos aqui o professor Jorge Gaspar, que é professor emérito do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, muitos anos diretor do Centro de Estudos Geográficos,
e é com muito prazer que aqui o recebemos, professor. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, esta introdução, a parte final da introdução, levava-me, se eu pudesse, a alterar já o tema e íamos falar sobre a conservação dos produtos e das técnicas de conservação dos produtos não vale a pena, professor. E como isso é importante. Os que acreditaram, os que não seguiam São Tomé e que acreditaram em mim, deliciaram-se com excelentes lascas de Grovrat Silt. Não sei se aqui alguém que fale sueco, mas é a melhor maneira de preparar o salmão. Era isso que eu tinha. Houve um que correu mal e ganhou larvas. E não andava no carro, não andava, isto é conversa ali do coisa. Bem, mas íamos e começava tudo com a caneja de infundice, que alguns agora já acreditam, a caneja de infundice já está no cardápio agora. Antes eles tinham vergonha de comer, mas já está, que é exatamente o mesmo. No fundo, bem, vou parar por aqui e queria começar por falar no nosso mestre, grande amigo Horácio Capel, e desejar-lhe melhoras. O que ele tem pode ser grave. Um outro grande amigo e também nosso mestre, António Bailly, passou por uma situação semelhante e que teve um desenlace menos bom. As questões da vista na nossa idade podem ser coisas complicadas se não são tratadas com muito cuidado e com tempo e com calma e não andar a voar ou a salto de um lado para o outro. Foi isso que eu lhe disse a ele anteontem ao telefone: Horácio, deixa de estar, vai para o hospital, que é o melhor sítio. E foi isso que ele fez e agora estamos todos a esperar que isto passe. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao Igote por me ter convidado mais uma vez. Eu sinto-me em casa, mas insistem em me convidar, não está bem, pronto. E aproveito este balanço, falar em dois amigos, para falar num primeiro amigo, no nosso Chris Jensen Butler, que eu continuo a dizer que ainda está à espera de uma homenagem por parte do Igote, ou por parte do Centro de Estudos Geográficos. E eu pus aqui a recordar e homenagear Chris Jensen Butler pelo muito que nos ensinou sobre o futuro e a pensar sobre o futuro. Foi a pessoa que eu conheci e que trabalhou com muitos de nós, ajudou muitos dos atuais professores e outros que estão fora no planeamento a pensar no futuro de uma forma rigorosa. Não é lançar palpites, como eu naturalmente vou fazer ou tenho feito, mas é pensar de uma forma rigorosa, com modelos, instrumentos, cenários, mas cenários quantificados e com um racional que qualquer um aceitaria. Isso dava uma força enorme. E o nosso trabalho que o Mário já referiu, da Gulbenkian, está aqui precisamente o volume, o segundo volume, o nosso segundo volume, que foi o sexto volume da coleção, Portugal os próximos 20 anos. E eu já fiz esse exercício e até o publiquei aqui há uns tempos atrás, ou seja, quando isto fez 20 anos, ou seja, há 10 anos, sensivelmente, há 8 anos, fez 20 anos, e confrontei com a realidade. E a coisa batia certo. Se a gente for ver, no essencial, o que nós prevíamos, inclusive os efeitos dos fundos comunitários, a maneira como nós os integramos no modelo e a maneira e as consequências que tiveram. E bateu certo. Pronto, temos que andar para a frente, mas não queria deixar de recordar aqui o Chris Jensen Butler, pelo muito que nos ensinou sobre o futuro. E foi ensinando assim que eu depois participei em coisas que era só de conversa, mas tinha por trás aquilo. Não é o Portugal 2020, é um conjunto de entrevistas a uns quantos portugueses e estrangeiros. Está ali o Ricardo Petrella, por exemplo, está o Mário Soares, está a Miguel de Quinta Silva, e eram os outros que estava a voltar à cinta do livro, não é? Só tinha aqui a parte que me convém, que é aquela onde eu apareço. E nesta entrevista que eu reli, as coisas batem certo. Mas porquê? Porque tínhamos feito outro trabalho, uma metodologia que foi muito influenciada pelo Chris Jensen Butler. Mas, ao mesmo tempo, aproveitei a parte em branco ao lado para pôr aqui dois pensamentos que eu acho que são muito importantes. O primeiro é do Simonides, que é bem conhecido: a cidade ensina o homem, a cidade é mestra do homem. Isto é fundamental. E é aqui que eu estou. A cidade está um pouco amaldiçoada desde a sua gênese mítica, está na gênese, logo no princípio, não é? O Caim matou Abel e o castigo que Deus lhe dá a ele passa a ser sedentário, e o que é que ele faz? Vai criar uma cidade. Vejam como
a mãe da nossa religião, da nossa cultura, via a cidade. A cidade é algo amaldiçoado. O que ainda hoje permanece. Eu já fiz esta conversa na Ad Urban e ilustrava isto com poesias da grande Sofia. A grande Sofia detesta a cidade. Toda a poesia dela é anti-cidade. Ela que vivia na cidade escondida, não é? Num belo sítio, mas escondida. Porque a cidade, como que se vê sempre as entrelinhas, mas que mesmo a cidade e tal. E é hoje com muita dificuldade que nós aceitamos que a cidade foi a melhor coisa que o homem pôde criar, não é? E é mestra do homem, como disse este senhor, mas muito mais do que isso, voltaremos ao tema, com certeza, a cidade é que tem permitido resolver alguns dos grandes problemas que temos vivido ao longo da história da humanidade, sobretudo nos últimos 5.000 anos, digamos assim, mas penso que no futuro terá também esse papel. O que vai manter ou possibilitar uma humanidade sustentável é justamente a cidade. A cidade. Como vamos trabalhar a cidade é outra questão. Pus aqui também o Santella, mas pus aqui é homenagem a um autor que eu conhecia há muito pouco tempo, não conhecia, e é fantástico porque é um futurista verdadeiramente via o futuro, porque foi dos primeiros a ter visões da cidade que só os grandes pensadores da cidade dos anos 20 só vieram a ter na década seguinte, não é? Já nos anos 20 ele tem isto, publica, com 20 e poucos anos, publica um livro fantástico sobre a cidade do futuro, com desenhos e tudo que ele produziu. Já me estou a alongar muito aqui. Claro que eu gosto de pensar no futuro, já pertencia à Associação Futurible de França, no tempo em que me dediquei a isto, e trabalhava com o Petrella, e lá com os dois irmãos da Futurible, mas esqueci, o meu domínio é mais o passado, porque é muito mais complicado. O futuro é fácil. Falar do passado é que, vejam, as grandes discussões, as grandes discórdias não estão quando se pensa no futuro, estão quando se fala da história. Porque a história é que é como dizia um grande geógrafo, é um campo desconhecido, é um mundo. As pessoas lá são diferentes no passado, não é? E cada um tem a sua versão. Por isso é que a história é sempre reescrita. Não é? Mas há aqui o pensamento que está para lá da história e eu continuo a sustentar-me no Aristóteles para dizer o que é que vai ser a cidade do futuro. A cidade do futuro vai ser exatamente o mesmo que foi a cidade do passado. Na essência, cautela, eu estou a falar da cidade do futuro pós-século XXI, porque o século XXI já foi tratado noutra mesa. Quando vi isso, fiquei muito mais descansado, não é? Porque o século XXI já foi tratado e nós estamos aqui no futuro, que é para lá do século XXI. E então, vejam, mas os temas são mesmo o que ele diz, o que é que importa, e está aqui presente também, para o sucesso de uma cidade, a localização, o sítio, os ventos, a água, o abastecimento de víveres, o desenho das ruas e das casas, foi tudo o que foi aqui tratado até agora. Não foi nem mais nem menos do que isto. E isto o Aristóteles tratou de uma forma sublime e que nos ensina, e devemos voltar sempre lá, porque é aí que está. Onde é que vamos localizar, onde é que vamos colocar o sítio, não é? E a alimentação também, e não só, a energia, e depois, como os homens da climatologia estão a recuperar de uma maneira brilhante a importância do traçado urbano, como demonstrou aqui também há pouco o António, ou de manhã, o António, e eu aprendi num livro que me foi ensinado, apresentado na bibliografia para eu levar para Belas Artes, pelo professor Ilídio, que era o Design with Climate. Design with Climate, estava lá tudo. E os arquitetos gostaram muito daquela abordagem porque lhes ensinava qualquer coisa, não é? E realmente aí se percebia como é que se tinha que fazer o desenho urbano, tendo em conta os ventos, tendo em conta o movimento do sol, etc, etc, etc. E não apenas aquilo que depois foi muito na moda, que é, por causa da Comuna de Paris e por causa do maio de 68, que recuperou o traçado haussmanniano, um traçado militar para impor isto e aquilo e tal. Não é tanto assim, tem mais coisas, tem outras determinantes. Quem for para as Avenidas Novas e passar lá uns dias, ou vier depois aqui para a área de Telheiras e estiver cá uns dias, vai ver como o desenho urbano é muito importante. E o regime de ventos é o mesmo. Só que, num lado temos inversões, etc. O António já falou nisso, eu vou deixar, portanto, não convém também
retomar tudo, não é? Bom, projetos do futuro da cidade, há muitos projetos. Eu, para pensar, enfim, para me articular um bocado com o Horácio ia-vos dar aqui, vocês leiam depois, um naco de boa geografia, a sério, fundamentado, como ele faz sempre, não é? E eu ia mais ou menos apresentar a coisa, acompanhamento, não é? E agora tenho só o acompanhamento. É isso. Faltam-me os nacos e o bom naco. Mas fiz assim umas pesquisas, pensei, olha, em Portugal está-se a fazer isto e aquilo. No Porto está-se a fazer um trabalho muito interessante, no título, nas ideias, sem qualquer ofensa, na terminologia, eu ia dizer palavreado e tive que dizer, porque era isso que eu queria dizer, e no palavreado, e que é fascinante, não é? É fascinante. Está aqui tudo, se a gente for ver, até está, que é o único que eu vou referir, vocês leiam o resto, ou vão procurar isso, está aí o site, que é um tema multidisciplinar, um time multidisciplinar. Atenção, isto eu queria dizer isto para os geógrafos. Os geógrafos andam muito tão bem, e sempre andaram, a procurar fazer trabalho multidisciplinar. E têm esquecido um trabalho que é fundamental, que é a multidisciplinaridade dentro da geografia. E é isso que eu queria fazer esse apelo aqui, assim. Nós temos uma série de valências dentro da geografia que não estão articuladas. Porquê? Porque nós não fazemos trabalho multidisciplinar dentro da nossa própria área, que é um conjunto de saberes muito vasto, não é? E antes de nos agarrarmos aos engenheiros, que é ótimo também, e eu andei por esses caminhos todos, mas antes disso, vamos fazer a multidisciplinaridade dentro da geografia. E leiam este. Eu aprendi, enfim, lembrei-me que tinha que dizer isto quando vi este trabalho. São tudo engenheiros. E eles, os saberes deles são mais limitados do que os nossos. E, no entanto, eles abalançam-se a isto, dentro do programa Quadro 7, creio eu, e eles abalançam-se a isto, limitando a sua multidisciplinaridade ao seu âmbito. Claro, o que é que tem aqui? Eu vou passar isto muito. Vejam, o Living Lab, que ainda há bocado aqui se falava, não é? E essas brincadeiras todas. E a metodologia é a metodologia do post-it, que é uma coisa que os geógrafos também têm caído, como diria o Capel, nessa trampa, não é? Nessa ratoeira. Os geógrafos também têm caído nisso muito, que é o planeamento estratégico, é pôr os post-its na parede e tal, não sei o quê, tal. E isso tem metodologias e tal, mas é uma moda também. E queria chamar a atenção para isso, não é? Quem quiser saber mais, vai à próxima conferência deste grupo, em 26 de junho, no Mosteiro de São Bento da Vitória. Isto tem que ser rápido. Outra rede importante, e esta é mais ampla, mas também é porque isto das cidades sustentáveis, da cidade, é um nicho potentíssimo de oportunidades de trabalho, não é? Como se tem visto, os húngaros, como se viu aqui, também já bicharam boas coisas, até deu para uns edifícios e não sei o que e tal. E como mostrou o professor Pereira Miguel. Mas esta rede, que é feita, enfim, lançada pelo William Mitchell, que é, os meus alunos recordam-se, eu dava nas aulas a propósito da Etopia, lembram-se, não é? Tinha frases muito bonitas, ideias interessantíssimas. Ele ainda mexe, ainda serve dentro do MIT e anda agora a fazer pela vida e a lançar estas redes, as redes das cidades são sustentáveis, em que Lisboa também está metida e tem feito um trabalho interessante, um trabalho muito light, muito soft, não é? Soft, que não é tanto do meu agrado, mas enfim, é interessante para deixar algumas mensagens e para contribuir para a afirmação de alguns municípios, de algumas cidades. Mas vejam, com o mesmo título, o projeto, que é exatamente o mesmo que têm os nossos amigos do Porto, os engenheiros do Porto, que é o projeto Cidades do Futuro. Temos este aqui, que não tem papas na língua. Fighting for Development Instead of Sustainable Development. Esta aqui é a surpresa. Também há o outro lado da questão. E eles defendem isto que é necessário, é o desenvolvimento, não é o desenvolvimento sustentável. Muitos dos nossos amigos brasileiros, no Brasil há uma grande contenda em relação a isto, porque o caminho tem sido, por um lado, o desenvolvimento sustentável é isso tudo, mas deixem-nos cá fazer os nossos campos de soja, deixem-nos cá fazer as nossas pastagens, novas pastagens onde antes estava a floresta, e até mesmo fazer
um bocado de celulose também, porque há muito para isso e tal. Porque é que devemos ser nós sozinhos a pagar a fatura que foi criada desde o século XIX pelos europeus e depois pelos norte-americanos? Nós também temos direito a um desenvolvimento, que não tem necessariamente que ser o desenvolvimento sustentável deles. O nosso desenvolvimento sustentável é este. E foi com estas ideias que uns amigos, os ingleses têm sempre o sentido da oportunidade e onde é que podem ir, sobretudo no domínio da consultoria. Os ingleses da Universidade de Liverpool foram até à China, lá uns confins da China, e criaram e lançaram este grande projeto que está articulado lá com uma universidade, que é, primeira prioridade, é o desenvolvimento e não o desenvolvimento sustentável. Portanto, isto também tem que se lhe diga, é um tema para discutir. Um tema que há muito a mim e a outras pessoas, mas que eu aprendi, que achei que era muito interessante e que tem que se levar a sério, é nós deixarmos de levar a cidade a sério. Deixarmos de levar a cidade a sério. Tudo o que se fala muito do planeamento da cidade, e do planeamento territorial em geral, mas particularmente do planeamento urbano, e a própria cidade em si deixou de ser uma coisa séria, para ser uma coisa de espetáculo, de brincadeira. É um jogo, não é? É um jogo. E isso, o nosso amigo que também andou por cá, foi o nosso convidado, Guy Bourgel, um grande especialista em Paris e em Atenas, doutoramento sobre Atenas, mas sobretudo agora tem um laboratório de geografia urbana em Paris e colabora muito com os arquitetos. Esteve agora metido naquela coisa dos grandes projetos que o Sarkozy lançou, dos grandes projetos para Paris. O Guy Bourgel, aqui há uns tempos, e eu tive a felicidade de colaborar nisso, criou um domínio de mestrado e de doutoramento justamente sobre a cidade do trabalho versus a cidade do lazer. Porque o trabalho deixou de ser um valor dentro da cidade. Só agora com a crise é que começou a pensar que a cidade também é a cidade do trabalho e não apenas a cidade do lazer. Estão vendo? Este é um tema que, como sabem, é recorrente em alguns estudos que eu fiz há menos tempo, enfim, não é dos mais antigos, mas já foi há uns anos, e que é a cidade do trabalho versus a cidade do lazer. E isto foi inspirado, como digo, nesta iniciativa do Guy Bourgel. É bom dar que é do seu dono. E esta questão continua. Vejam, só agora, eu vou dar um caso, não sei se está aqui alguém lá da Câmara, mas onde eu tenho trabalhado ultimamente, também como consultor, mas que é a Câmara do Barreiro. A Câmara do Barreiro finalmente descobriu, como outras da Margem Sul, que temos que voltar à cidade do trabalho. E não apenas à cidade da brincadeira, do lazer, a Fun City, não é? Ou a Fantasy City, que os americanos são especialistas. E um dia vão a este site, quem quiser pode tomar nota, a este site para ver ao ponto a que se leva hoje o planeamento da cidade do futuro, transformando num jogo para crianças. E um jogo mesmo de brincadeira, um jogo para crianças, que não assuste. Ora, eu tenho para mim, quem quiser leve-me mal, eu tenho para mim que o planeamento a sério, o planeamento, nomeadamente o ordenamento do território, é uma questão de medo. Tem que meter medo. Se não tiver este impacto do medo, não tem sucesso. Portanto, se é apresentado como uma brincadeira, está condenado. Porque qual é o grande sucesso, e vamos avançar aqui um bocadinho, da questão das alterações climáticas? Eu, em relação às alterações climáticas, já ouvi os melhores mestres nesta área, incluindo o meu amigo Filipe Santos, e são desencontradas as ideias sobre a matéria, mesmo aqueles que desenvolvem as metodologias com os modelos mais complexos de muitas equações e tal, mesmo esses não conseguem chegar a um acordo. Agora, há uma coisa que é verdade. Há indicadores, há medidas, e esses são assustadores. E aí é que está o ponto. Nós, neste momento, estamos num consórcio com a Faculdade de Ciências, juntamente com a equipa do professor Filipe Santos, pago pelos igrantes, enfim, pela Noruega, a fazer o quê? A preparar técnicos dos municípios, daqueles que aderiram ao projeto e tal, técnicos dos municípios, a estarem conscientes e a adequarem os seus serviços para as alterações climáticas. O que é que isto significa? Estamos a adequar estas câmaras e estes técnicos para cumprirem
as regras do bom ordenamento do território. Ponto final. Mas é preciso esta componente, eu estou a dizer um pouco a brincar, mas é muito a sério, é uma questão séria. Esta componente de verem os perigos que estamos a correr leva a uma outra contenção e outra maneira de olhar para os instrumentos de planeamento, que são muito bons e que servem. Não são é sempre aplicados, porque se flexibiliza sempre. Bom, vejam isto que é muito divertido. Vou mostrar algumas imagens ainda dentro ainda dentro desta forma ligeira de abordar a questão, mas o melhor projeto que há neste momento, um grande conjunto de investigações que está em curso, é em inglês e é do Governo. É mesmo desenvolvido pelo Governo. Há um expert group que tem vindo a dirigir e a promover a publicação de uma série de estudos de grande interesse sobre o futuro das cidades. Quem é que está num desses, é o homem que assina esta frase, ou este texto, é o professor Alan Wilson. O Alan Wilson, neste momento, é nem direi bem o ponderador, mas não me vem a palavra, mas o que está acima, não é? O que está as grandes orientações, as grandes ideias, e ele próprio promoveu um dos trabalhos apresentados, que é só uma história visual do futuro. Quer dizer, como é que em diferentes contextos históricos se tem visualizado a cidade do futuro? Que é engraçadíssimo, que é o que a gente gosta mais, não é? É de ver como é que estes gajos pensaram há 50 anos o que ia ser a cidade do futuro. Como é que o Júlio Verne também pensou nisso. Até o meu amigo Emílio Salgari também teve uma cidade, o ano 2000, não é? Em que tinha os seus avanços nisso. Ultimamente é curioso, e o Alan Wilson promoveu isto, um homem que é o homem dos modelos mais fantásticos matemáticos aplicados ao território. Um geógrafo, um grande geógrafo da geração do Peter Haggett, sensivelmente, o homem que saiu aquele boom da nova geografia, do Models in Geography, é um dos autores, o Alan Wilson. O Alan Wilson fez uma carreira brilhante, sem transigir com o seu projeto de desenvolvimento da geografia associada à matemática, que é um domínio que a gente não tem que recuperar tão bem. Desculpem lá esta bucha, mas esses é que são os meus ideais e eu não tenho que pugnar por eles. E então, o Alan Wilson, só para dar um exemplo, recebeu para fazer doutoramento com ele um matemático aqui da Universidade de Lisboa. Muitos conhecerão, o professor Dias Coelho. O professor Dias Coelho, isto é que muitos não sabem, é doutorado em Geografia pela Universidade de Leeds. E teve equivalência no departamento de matemática. Vejam lá como era puxado o ensino do Alan Wilson em termos de matemática. É uma aplicação, né, programação linear, aplicada ao modelo da cidade, que eu tive também o prazer de trabalhar, que foi a cidade nova de Santo André, em Sines. Bom, ele agora, pronto, já no outono da vida, coisas mais soft, que é organizar esta história visual do futuro. Eu aconselho vivamente. Só aqui uma pequena síntese do que ele entende que é importante fazer isto, porque as cidades imaginadas têm um poder enorme, um impulso. Muito que a pura imaginação gráfica pode ajudar à construção do futuro. Eu nunca me esqueço, quando aterrou o primeiro homem na Lua, eu ouvia que deu em direto, lembram-se? E o som que se ouvia de fundo, que era o som real, era o som que a gente tinha de muitos filmes de ficção científica. Estão vendo? É o virtual e o real, mas aqui com uma decalagem temporal bastante grande, não é? O papel dos diferentes mídia ou meios para suportarem estas imagens do futuro podem ser vários. E também as técnicas, ou melhor, os saberes para lá chegar, podem ser engenheiros, podem ser arquitetos. Ultimamente têm sido sobretudo os artistas visuais, os artistas pintores, homens do desenho, fotógrafos com outras habilidades que têm construído essas imagens que são fantásticas, não é? Bem, eu acho que deviam olhar para isto também. Isto é tirado agora do seu trabalho, algumas das visões de futuro, uma amostra que eu escolhi assim, e para ver como elas influenciaram algumas realidades, não é? A cidade de jardim, que é algo também de um desenho fantástico, e a começar pelo próprio
pelo próprio Ebenezer Howard, que quis demonstrar que era possível, e começou com a sua Letchworth, com a sua empresa, que ele quis mostrar que era possível aquela utopia, mas outros vieram que levaram isso mais longe, e a cidade-jardim, ainda hoje, tem um poder mobilizador. Vejam ali o Parque Cidade-Jardim. E o Parque Cidade-Jardim, e faremos adiante de outros modelos de cidade. Esta é uma cidade, é uma colástica, é uma cidade mais recente e já é nasce no âmbito não de um homem que tinha que ver com a economia, com o território, que era o Ebenezer Howard, mas de um tempo a ver com a imagem, o poder da imagem de se criar e de construir futuros. Este aqui ainda mais, já morreu em 2011, não é? Em que está na moda certas palavras-chave que têm diferentes interpretações. A palavra nuvem, que é uma palavra já com grandes conotações na história, da literatura grega, não era? As nuvens, aquela comédia grega. Mas a nuvem agora como é que se diz? O Google, a Microsoft e outros, a nuvem adquiriu um peso enorme, não é? Mas a nuvem também está a banalizar. Um amigo meu, que é um consultor de informática, também oferece serviço na nuvem. E a nuvem dele está no apartamento que ele tem lá. A nuvem está lá no apartamento dele. E ele vende aquilo da mesma maneira. E é verdade. Bom, e outras visões que são importantes. Agora, há aqui uma coisa curiosa, que é as visões, e esta já é uma leitura minha, e por isso estes que vêm a seguir vão nesse sentido, as visões de cidade do século XIX e princípio do século XX veem uma cidade a sério, uma cidade com muita força, com uma estrutura, que era aquilo que se pretendia, uma estrutura forte e com cidades para durar. Não eram cidades instalações, como são depois as visões que aparecem depois. E isto é interessante quando as visões de futuro já reproduzem muito o que se pensa, o que se é no presente. Nós, hoje, no presente atual, isto é uma especulação minha, não tomem por mais do que isso, mas as visões que hoje têm do futuro são visões de cidades frágeis, não é? É isso. De cidades que podem ser cidades ambulantes. Pode ser isto uma visão de futuro. Daqui pode-se tirar. Mas não será isso mesmo que vai ser a cidade no futuro? Estruturas muito mais frágeis, muito mais... podem até ser resilientes por isso mesmo. Agora, para aplicar mais um palavrão que está na moda. Mas aqui está, vejam como se imaginava uma cidade em 1925. Ou um homem que vem das arquiteturas ainda hoje vai para aí. Mas é curioso, porque isto é o Kulas, o homem da Casa da Música, outras coisas. Também é um visionário, porque ele é, sobretudo, um designer, um grande designer, desenha muito bem. Ora, o Kulas, o que é curioso aqui, que eu queria tirar a moral da história, ele não faz uma visão idêntica à que os seus conterrâneos fazem da cidade do futuro. Ele faz esta visão, que é uma visão, vamos dizer, muito primeira metade do século XX, e diz que é uma cidade asiática. É a cidade asiática do futuro. Quer dizer, é aí que se vai. Também há aqui digamos que, um certo determinismo histórico, não é? Porque as cidades passaram por diferentes estados e tal, a cidade asiática. Mas voltemos à coisa séria, não é? À metrópolis, que tinha essa força extraordinária. E aqui vem, eu pus isto porque não estava por ordem, a cidade do futuro, a cidade nova do António Santellia, que é um jovem italiano, morreu muito novo, que em 1912 nos apresenta uma série de visualizações da cidade do futuro. E estas visualizações, além do desenho nitidamente futurista que têm, mas têm uma solidez. São cidades para durar. Pensava que a cidade tinha que ser bem infraestruturada e era para durar. Eu vou andar mais depressa. Agora, há muita maneira de ver o futuro. O futuro para as cidades e não só. O futuro é uma terra de promissão. É assim que também podemos ver o futuro. Eu vou adiante falar um pouco nisso. E é nesse sentido que eu pus ali, sabendo que havia brasileiros na audiência, lembrar, no Brasil, um topónimo muito frequente é a Califórnia. Vejam, Califórnia como imagem do futuro. Criava-se uma terra e já não se chamava Lisboa ou Soro e tal, como se chamaram os pombalinos, o Marquês de Pombal, lá na Amazónia, mas dava-se um nome do que era, na altura, a utopia máxima,
que era a utopia do ouro, não só, que era a Califórnia. E mesmo mais recente do que isso, com os novos garimpos para lá da Amazónia, se assim podemos dizer, já foram chamar-se Nova Califórnia. O Brasil tem uma geração de Califórnias, do Rio Grande do Sul até a Amazónia, e depois tem uma geração de Nova Califórnia, não é? Algumas fundadas há muito pouco tempo. Mas o que é que significa? Que o Brasil continua a ser feito por gente que vive a utopia. E gente que procura a terra de promissão. Essa ainda é a mola que se vê funcionar. Tiro isto só. Claro que há coisas que perderam totalmente o valor. A terra do futuro, a Futurolândia, não. Existe sim, mas só no âmbito no universo da Nintendo. Agora estou fascinado com a Nintendo porque descobri que o Super Mario é o homem mais famoso dos Estados Unidos. A personagem mais famosa. Ultrapassou o Mickey, que já tinha ultrapassado o Cristo, não é? E, portanto, o Super Mario é a Nintendo. Por isso é que eu fui tudo aqui a Nintendo, o seu dono. Bom, mas há outras utopias na atualidade. A utopia que todos conhecemos, que está a ser uma certa realidade, que é surpreendente, mas faz parte também do universo, do mundo das caravanas e do mundo dos nómadas, quando eles fazem a cidade, não estão muito preocupados com a durabilidade da cidade, com a sustentabilidade, muito menos. E o Dubai dá-nos um excelente exemplo. Mas o Dubai, ou os Emirados, se quiserem, todos os dias passam por cima de nós, e agora vão passar a estar no estádio do Benfica, não é? O Fly Emirates. Foi muito boa essa. Sim, senhora, parabéns. Grande malha. Mas o Dubai já é uma imagem, vejam, já é uma imagem de futuro para outros países que querem também viver aquela fantasia. Não é por acaso que estão todos ao longo da Rota das Sedas, onde, se lerem o Marco Polo, estão muitas cidades que já não existem, mas elas existiram, duraram um pouco. É o que tem esta área aqui, destas áreas de deserto, não é? Mas o mais espantoso é a Astana. Não sei se alguém conhece a Astana, que é a capital do Cazaquistão, que é muito conhecida pela sua equipa de ciclismo, vai à volta à França e tudo, não é? E a Astana já tem uma área de desenvolvimento que é a Dubai do Cazaquistão, não é? Ou a Nova Dubai, eu não sei como é que diz nova em cazaquistanês ou russo, não é? Mas é isso. Mas há mais do que isto, que é outro tema interessante para ver a cidade eterna do futuro, que ainda está para lá do Aristóteles, que antecipa o Aristóteles, e eu encontrei há pouco tempo, sei que eu me por aqui, eu estive a ler do Ifutuan, que é um diário da visita dele à China, à sua terra de origem, que ele não ia lá há muito tempo. O Ifutuan foi à China e escreveu aquela obra Coming Home to China, não é? E tem umas notas sobre The Cosmic City, a cidade cósmica. Claro que os chineses são os grandes mestres. E essa cidade cósmica antecede a cidade do Aristóteles. Antecede. E lá está muitas das coisas, nomeadamente o desenho urbano. Mas também o que tem que ver com os ventos, o que tem que ver com o sol. E mais do que isso, o que tem que ver com aquelas coisas, forças mais estranhas que ninguém sabe muito bem o que é que são. Mas estão aí. Essa cidade cósmica também deve ser visitada e também nos pode dar ensinamento para os futuros e tirar-nos menos medo e dar mais esperanças, deixar-nos sonhar com o futuro, que é isso que é preciso, não é? Também pensando na cidade. E pensando nisso, temos aqui uma homenagem ao Salgari e a um português que vale a pena ler, que é o Mel Matos. Este livro foi reeditado há pouco tempo, que era Lisboa no ano 2000. Mas ele fazia batota porque ele conhecia Paris e tal, e portanto, não é? Era só fazer a coisa um pouco mais futurista, não é? Isto é de 1906, mas já tinha casos concretos, já sabia. E ele estava certo. No ano 2000, Lisboa ia ser como Paris em 1900. Enfim, mais coisa, menos coisa, não é? Mas o Mel Matos vale a pena. Como vale a pena ver o Fialho de Almeida na sua joint venture com o Ventura Terra, a imaginarem o que já 4 séculos antes o Francisco de Holanda também tinha imaginado, não era? Que no fundo era o quê? Era a fábrica que falecia à cidade de Lisboa, quer dizer, a infraestrutura que fazia falta a Lisboa, não é? É isso que está num livro que é Lisboa Monumental, é um folhetozinho, um pequeno livro de coisa. Mas o futuro existe a outras escalas e noutros ambientes, mesmo os pobres, os desventurados, os imigrantes pensam sempre, o emigrar é um ato de pensar o futuro.
de imaginar um futuro, querer um futuro. E estamos aqui mesmo, the real thing, que é a aldeia do futuro. A aldeia do futuro é construída por operários ligados à cortiça, na grande senda da cortiça do século passado, da segunda metade do século passado, onde vinham da Catalunha, mas vinham do Algarve, vinham um pouco todo do Alentejo, do Vale do Tejo, para esse Eldorado que era o trabalho na cortiça, a exploração da cortiça e tal. Vinham famílias inteiras a trabalhar nisto. E estes criaram aqui, assim, encostado ao caminho de ferro, da linha então chamada do Vale do Sado, em que criaram esta aldeia do futuro, que hoje está perfeitamente condenada por estar encostada ao caminho de ferro. No entanto, sempre que há novas oportunidades de pensar o futuro, uma utopia, ela lá está inscrita no território. É esta ligação também da terra de permissão à terra real que está ali. Vejam o nome de 4 ruas da aldeia do futuro, e que são relativamente recentes. A Rua da Esperança, a Rua 25 de Abril, a Rua 1º de Maio e a Rua Principal, claro está, tem que existir uma rua principal, mas não lhe chamaram Rua Direita. Só o facto de chamarem a Rua Principal já é uma visão de futuro, porque ali principal não era nada, como se está a ver por aqui. Eu adoro porque é das últimas fronteiras, não sei se vocês sabem, das últimas fronteiras da ocupação do nosso território, é que é 1 hora de automóvel. É 1 hora de automóvel. Muita gente esquece disso, mas a fronteira de tudo o que fica entre o Vale do Sado e a linha de costa, chamada... como é que ele se chama? Que não é a Costa Vicentina, é a Costa de Troia-Sines. É assim que está tipificada para os POCs. Troia-Sines é fantástico como aquilo foi uma terra de permissão ainda há um século. E até menos de um século, não é? E as choças que por lá faziam, isso tudo. E até mesmo os negros. É aqui que nós vamos encontrar os negros. Não é? Os negros do Sado, chamados negros do Sado. E entre eles e a aldeia do... Mas o percurso entre Rio de Moinhos, que é a principal aldeia de negros do Sado, e a aldeia do futuro, que é a periferia de Grândola, este percurso é um percurso fantástico. É um percurso de uma terra que ainda não foi ocupada. Não é? Bom, é uma questão... Hoje isto já merece visitas. Vieram outros também procurar o futuro, a terra de permissão. Os tais alemães que se instalam em Odmira, com um ou outro pretexto. Este é um pretexto filosófico e estes são mais espertos porque já têm mesmo visitas de estudo. Não é? Já têm visitas de estudo. Em vez de estarem a morrer à míngua, como alguns, eu tenho encontrado lá por Colos e por Saboia, não é? Estes não. Estes têm tudo muito bem estruturado e já têm o seu turismo. Enfim, um pouco o turismo das margens, não é? Digamos assim. Mas já o Norte também pensa na terra. E até já se aproveita esta ideia de futuro para ser inovadora no recurso aos fundos comunitários. Porque uma dos requisitos dos fundos comunitários é ser a própria proposta ser inovadora, ser fantasista muitas vezes, e aqui há esta aldeia do futuro, vejam quando não tem tempo, em Baião. Eu queria ir agora para aquilo que é não uma aldeia do futuro, mas uma prometida cidade do futuro, que é o Porto Alto. O Porto Alto, desde o seu início, desde que se fez a ponte, se inaugurou a ponte, se eu não estou em erro, em 1951, a ponte, não sei se pode chamar assim, Marechal Carmona, já passou muito tempo, pode chamar. Já está reabilitado. A ponte Marechal Carmona, ali à saída, aparece uma comunidade de quem? Num cruzamento daquela gente que andava à procura do mundo, como a gente vê nos filmes do faroeste, do oeste, não é? Que andavam à procura de um assento e ficaram lá. E criaram tascas para outros e tal, e para o gado bravo também se instalou lá, não é? É engraçado, isto agora era para a aula, não é? Numa terra que já tinha sido já uma terra de permissão desde o tempo dos árabes. O Orlando Ribeiro gostava muito de falar nisto, na Balata, lembra-se por ali, a Balata. A Balata que tinha o seu alqueidão, não é? A Balata que é o Plaima, não é? Enfim, terra de permissão, já o Edrissi dizia, não o Edrissi, era um latino, quem era ele? Um latino, o Plínio, um desses assim, que a Balata era tão rica que as éguas emprenhavam o vento que lhes dava por trás. E tal era a riqueza da Balata. Bom,
E os árabes fizeram dessas terras para os pobres. Quer dizer, faziam todos os anos loteamentos para os pobres da cidade de Lisboa. Com a Reconquista passou a ser para os pobres nobres da cidade de Lisboa. Os escudeiros, essa gentinha, ia lá, que alugavam depois aos árabes, aos mouros que antes os cultivavam. Claro está, e recebiam o rendimento. Mas isto para dizer que o Porto Alto sempre foi visto assim. Eu parei muita vez no Porto Alto com o meu amigo Tomás Taveira, quando andámos a trabalhar em Évora, estamos em 1969, 70, e parávamos muitas vezes ali para comer enguias e a pensar naquilo. E eu estava sempre a isto há de ser uma grande cidade e tal. E ele passou a dar aquilo como exercício nas aulas, lá da faculdade, da Escola de Belas Artes, em Arquitetura. O exercício é, imaginem a cidade no Porto Alto. Ainda não é cidade, apesar da grande adesão que teve agora com os chineses. E não é cidade, mas o que é facto é que aquele sítio é um sítio fulcral, é alguma coisa a acontecer. Do outro lado do rio instalou-se a Abertis, o que seria a maior plataforma logística, mas cada vez há menos necessidade de estruturas logísticas, e até mesmo lá, aqui temos a quantidade de sonhos despedaçados neste Porto Alto, porque houve muita gente que tomou isto como terra de permissão. Até o grande Viramilho, que cresceu nos anos 70, acabou por fechar. Não é? Acabou por fechar. O Viramilho tinha o melhor ensopado de enguias, enfim, do mundo, talvez, não é? Acabou por fechar. Então vieram os armazéns chineses. Mas os armazéns chineses estão a diminuir. A logística está a perder efeito. Já nem se encontram. Antes, quem queria comprar um contentor ia ali ao Porto Alto. Era um dos produtos. Não eram só os produtos chineses, como eram os próprios contentores. Não valia a pena mandá-los para trás. E ainda lá, enfim, stands de venda de contentores. Mas as lojas dos chineses estão com alguma crise, efeitos da crise também, não é? No entanto, acho que ainda há de ser como este, estão vendo, o século XXI, o que é o sonho, a casa de sonho, Maison de Rêve, não é? Aqui, outra, no Porto Alto, com as ovelhas que não são de barro, estas, pintadas. Estas são mesmo autênticas, poderiam parecer aquelas, não, são autênticas. É isto, é esta promiscuidade das terras de permissão. Se demos um salto, agora é a homenagem aqui, eu nem tinha pensado nisso, mas a homenagem aqui ao Mário Val, se a gente der um salto para Orange County, não anda longe também, encontra lá bocados que ainda estão assim estrelhaçados, não é? Do que acabou por ter um grande sucesso, mas o ordenamento é uma coisa, enfim, é o que está à vista. Faltou aqui um Walt Disney para dar um bocado de força ali ao Porto Alto. Bem, bom, Cidade e Utopia. Já agora uma nota para o ano, a Associação Geocrítica, que é, como sabem, presidida por Horácio Capel, ele deveria dizê-lo, por isso eu estou a lembrá-lo, organiza um congresso em Barcelona, desta vez voltam à Europa, em Barcelona, sobre utopias. Utopias, quando se fala em utopias, é fundamentalmente falar na cidade. Porque a utopia, vejam, tem sempre a forma de cidade. Mesmo a que a gente considera a utopia mais formalizada, que é do Tomás Moros, não é? A Amaurota acaba por ser o mais... Naquilo tudo é a Amaurota que é... O resto é tudo, como é que é dizer, acompanhamento. É excipiente. Utopias para ricos e para pobres. A utopia como projeto de poder. Estes são vários temas que nós podemos agarrar. A utopia de ricos e pobres. Dos industriais para os operários. Assim, o caso que a gente estuda nos manuais, que é o caso de Port Sunlight, por exemplo, dos irmãos Lever, não é? Os da indústria química. E nós podemos ver, já foi aqui hoje falado indiretamente, eu vou agora aqui repô-lo, o senhor Pingo Doce, a Lever, o presidente da Lever em Portugal, ou quem está associado, como é que se chama aquilo? A Jerónimo Martins. A Jerónimo Martins. Eu lembrei-me disto porquê? Por causa de manhã estava aqui um slide, tinha a Gotham City. Não viram? Sim. Gotham City. Eu lembrei-me do 1º de maio de há 2 anos. Que era uma cena típica da Gotham City, não sei se recordam. Pensem no filme, ou nos filmes, e pensem se não bate certo. Bom, agora aqui, do bairro operário, agora dos ricos para os pobres. Pensar o bairro operário. O nosso amigo, que há bocado falei, Fialho de Almeida, também tinha lá um bairro operário. Lindíssimo. Não sei, alguém viu os bonecos do Ventura Terra e a descrição dele. O bairro operário, que era uma utopia, mas que era tirado, claro, da ilustração francesa, ou coisa do género, e que inspirava nas cidades de jardim, mas o bairro operário dele foi feito realidade por quem? Por Salazar nos anos 30, 40.
Porque o que está lá descrito como bairro operário, e há tanto uma coisa que diz, e na frente da casa um quintalito. Vejam, mesmo o termo quintalito é muito salazarento, não é? Mas era assim que tinha um quintalito na frente da casa e tal, tal. E tudo aquilo é essa utopia do Ramalho que, como outras utopias, digamos, republicanas, se quiserem, desculpe lá, Oxana, depois você diz o que é que está errado, está bem? Mas é esse. A Pantera Cor-de-Rosa, as utopias de arquitetos que estão ali em Chelas, se a gente for ver, eles não fizeram por mal, eram utopias. O Virme, quando fez aquilo, pensou que era uma grande coisa. Não pensou que eles deviam sofrer ali. Não, ele pensou não, que isto é que era a nova maneira, assim vamos regenerar os desgraçados que vêm das barracas, vão aprender a viver em comunidade. Ou o Vítor Figueiredo, depois lá naquela estrela, fica muito bem na fotografia aérea. Não é? Quer dizer, arquitetos ricos, por conta do Estado, okay, a fazerem utopias, falsas utopias para os pobres, não é? E então vem a outra utopia, que é aqui que eu quero insistir um pouco, que é os bairros clandestinos como utopia. Isto é dedicado aqui à nossa querida amiga especialista em bairros clandestinos, Teresa Brata Salgueiro. E, para muitos, comprar um lote e depois fazer a casa, vejam, é um percurso de sonho, é um percurso de futuro, não é? Era assim que era visto, sobretudo os que tinham... Isto levou-me a um dia a escrever um artigo, que não devia ser relido, que se chama Do Sebastianismo na Urbanização Clandestina. Eu vou só dar o final da história. No final da história, há um sujeito que, no meio dos novos clandestinos, a última fronteira dos clandestinos, para lá do Casal do Sapo, e que ele me diz assim, sabe, isto depois de 20 de Abril, o Xavier Lima anda por aí. No outro dia houve aqui um que o viu no seu Mercedes branco. Vejam, isto passou-se comigo, tenho escrito, pronto, para o futuro. Refazer a aldeia original na grande metrópole é outra utopia. Esta é outra utopia dos imigrantes. O clandestino é uma, mas é outra. Aqui no Prior Velho, quando nós detectámos, nos anos 50 ainda, os fulanos da mina como é que se chama a mina lá de baixo? São Domingos, da mina de São Domingos, lá da Corte do Pinto, que emigraram para aqui e trouxeram tudo. O barbeiro, o merceeiro e tal, por causa do food desert, trouxeram a cautela, trouxeram. Ele é que me apitou este tema do food desert. A utopia da continuidade também é uma utopia, está a ver? Emigrar, mas refazer tudo. Não é? É outra utopia que aparece associada. Quer dizer, dentro dos clandestinos temos os dois extremos: esquecer tudo, fazer uma vida nova, a Nova Califórnia, não é? Ou refazer tudo e fazer um clandestino com ruas arruadas, como era lá a Corte do Pinto, na mina de São Domingos, e trazer o barbeiro, trazer os dois merceeiros, pôr lá tudo a funcionar. Bons tempos que eu vivia a estudar estas coisas, não é? Utopia e imigração, que é outro tema muito interessante. A urbanização difusa como utopia, falou-se aqui muito. É uma utopia a urbanização difusa dos Estados Unidos, quer dizer, no fundo, o recusar os males que vieram com o desenvolvimento suburbano. É uma utopia o que aquela gente sonhou quando foram para aqui. E o que era da representante da ascensão social, tudo isso, a utopia. Mas a utopia à portuguesa também é isso. Tanto aquela que se falou hoje de manhã aqui, o Rio Fernandes, lá eu percebo o que se diz muitas vezes, que é as pessoas irem fazer a casa, poderem fazer uma casa moderna na terra que foi dos seus antepassados. Já tinha sido dos avós, dos bisavós e deles, e agora vão lá, acaba-se com o naval, nós agora trabalhamos na fábrica, e vamos fazer aqui uma casinha moderna, como nós gostamos. É outra utopia, o regresso ao sol dos antepassados, e fazer a sua maison de rêve, sobretudo para os que estiveram na França, não é? Mas também no periurbano, estas utopias, não é? E os condomínios fechados como utopia, tem que se ver assim. E eu tenho muita experiência disso. Muita gente que vai para o Belas, a nova classe média, que vai viver para o Belas Clube de Campo, não é? Coisas que nunca sonharam, não é? Porque os pais tinham emigrado da província e eles tiraram lá a engenharia, arranjaram um bom emprego na Deloitte e não sei o quê, e dois salários bons. Vamos mandar viver para o Belas Clube de Campo, temos lá tudo, não é? Vejam, e o futuro será outro para os nossos filhos e para nós e tal. Também há aqui uma dimensão utópica e nós temos que perceber isso às vezes, nestas decisões
destes investimentos, não é? Não é por acaso que o arquiteto do Belas Clube de Campo é um dos grandes arquitetos da Celebration da Walt Disney. Não é por acaso. Não é por acaso. Há muita coisa em comum num e do outro lado. E por último, a Alphaville, não sei se conhecem, alguns conhecem do Brasil, a Alphaville, que deu um livro, foi a base de um livro muito interessante, da Teresa Caldeiro, que é a Cidade de Muros. A Cidade de Muros é outra cidade. A cidade é o somatório de várias. O que é engraçado é que a Alphaville, eu já visitei várias Alphaville, e nunca as pessoas sabem qual é a origem. Não sabem a origem, mas quem deu o nome foi um português. Foi um engenheiro português que deu o nome lá para os investidores, talvez o nome de Alphaville. Mas não explicou, ele também não sabia. Que Alphaville que era um filme do Godard, com o Eddie Constantine, e é justamente uma crítica à cidade, como é que se diz, do comunismo, à cidade totalitária. Totalitária. É isso. Bom, está mesmo a acabar. Pronto. Mas será, questões que me pôs aqui este senhor, mas será que as cidades nos fazem mais prósperos, inteligentes, saudáveis e felizes? Isto é uma daquelas questões más que se põe às pessoas. Então, o que é que faz isto? Qual é a outra? É a aldeia que faz isto? É uma pergunta que não se faz. Ele fez-me esta pergunta e eu respondo, claro que sim. Claro que faz-nos mais prósperos. É muita gente, a prosperidade só chega porque foram para a cidade, não é? Ou para Cotai, que é ali uma homenagem ao nosso amigo que inventou a palavra Cotai, lá, que é talvez hoje no mundo onde há o PIB per capita mais alto do mundo, é Macau, a cidade do jogo, não é? Bons tempos, Zé Manel. As concentrações do saber e do acesso ao saber. Então, todos os dias está aqui a dizer que a cidade concentriza, e não nos faz mais inteligentes. Faz mais inteligentes. A cidade faz-nos também mais inteligentes. Mais saudáveis é comparar os indicadores de saúde. São melhores na cidade que fora da cidade, em qualquer parte, mesmo em África. Eu gosto muito de falar do todo o Sul, mas é misturar coisas que não são misturáveis. A China, a Índia, o Sudeste Asiático é muito diferente da África e os dois são muito diferentes da América Latina. Portanto, essa história do Grande Sul, para mim, é um bocado... Eu gosto muito da geografia, enfim, no Sul. Agora, claro que sim, e aqui vem agora o que é essencial e que é, já os alemães cunharam isto, e Stadtluft macht frei. Isto é que é importante. O ar da cidade torna o homem livre, se quiserem. Torna-o livre, como se vê ainda hoje ali na porta do Brandeburgo, não é? Numa das últimas paradas que lá se fizeram. Exatamente, vejam, passados mil anos, século XI para o século XXI, o ar da cidade continua a tornar as pessoas livres, não é? Estes dois amigos aqui não fariam isto se estivessem lá na sua aldeia do Mosela ou coisa assim do género, não é? Pronto. Para lá das cidades, das Smart Cities, isto é outra brincadeira, eu vou ser muito rápido aqui. As Smart Cities tornam obsoleto o planeamento de longo prazo. Perguntava aqui assim, nada disso. O valor do planeamento de longo prazo é fundamental. Leia uma coisa que tem nada a ler, que são as obras completas do camarada Deng Xiaoping, que é das coisas mais importantes que existem na história contemporânea. O Deng Xiaoping. E ele já se pode avaliar o resultado. Essa é que é essa. E o que ele escrevia nos anos 30, em 1930, há uma coerência, uma continuidade. Planeamento de longo prazo. Estamos a chegar à atualidade. Não é? E há aqui, assim, uma continuidade de objetivos e disso tudo. Deng Xiaoping fica também na bibliografia. Vulnerabilidades às alterações climáticas, já falámos disso. Vejam, a vulnerabilidade às alterações climáticas são, mas para isso temos que estudar a geografia, que é fundamental. É pensar bem a localização. São sempre os princípios. O sítio e o desenho, a localização, o sítio e desenho. E esta é a melhor maneira de nos prepararmos para as alterações climáticas. O food desert, o deserto alimentar, é uma questão aqui para este amigo. Enfim, eu por acaso não gosto muito do conceito, porque o conceito é particularmente válido em ambiente anglo-saxónico, eu diria mais, em ambiente inglês ou anglo-escocês. Também o México, está bem. Mas quem é que inventou esta história? Bom, mas também é válido, pronto, em Portugal começa a haver este problema, que é o problema da distribuição. No fundo, o grande problema é a distribuição. Isso ajuda-me para outra coisa. As cidades permitiriam. A África é o melhor exemplo disso.
Porque é que os indicadores de saúde são melhores nas cidades do que fora das cidades, na Índia e em África? Pela distribuição, fundamentalmente, porque foi a maneira de fazer chegar os alimentos às pessoas. Em ambiente de campo, agrícola, rural, como queiram, é muito mais difícil fazer chegar a ajuda à fome, não é? Vai passando pelo caminho, por um lado, e por outro lado, não há infraestruturas, distribuição, transporte, isso tudo. A cidade faz também esse milagre, não é? Leia um livro fantástico de um senhor chamado Gundar Seghas, que é o sucesso da Índia, não é? Mostra isso mesmo. Foi a urbanização que, no fundo, tirou a Índia definitivamente da condenação à miséria total, não é? E depois do problema da segurança alimentar, isso já aqui falámos, e daí. Bom, vou acabar com uma frase dos reacionários do Economist, que publicaram vários artigos que tinham publicado na revista durante muito tempo, e um muito interessante que me encheu de orgulho, que era mostrar a importância da localização, que é eterna. Por muito que haja novas tecnologias e que haja isso tudo, e que essa era fundamental. E então, neste Megatrends 2050, que eles juntaram muitas coisas, tem um capítulo dedicado precisamente às novas tecnologias e à mudança disso. Mas, no fim, conclui o mesmo do... Já que há bocado que citei, o William Mitchell tinha dito que vai permanecer sempre fundamental certos espíritos, certos lugares são lugares vocacionados para grandes momentos, para grandes coisas. A distância morreu, long life location, a localização continua a ser muito importante e vai permanecer eterna. Só queria dizer mais uma coisa, desculpem lá. Isto era para acabar aqui, mas eu esqueci de dizer antes, mas não posso deixar de contar. Vejam, as novas tecnologias, isto era para refletirem, se quiser, as novas tecnologias, de tanto se falar nela, inventa-se palavras para as meter, entre elas a smart cities e outras assim, que nós começamos a não levar a sério. Também isso nos leva a smart city e outras coisas, novas tecnologias, nos leva muito diretamente, como há bocado dizia, à fun city e à fantasy city. Porque, vejam, a maneira de explicarmos a cidade inteligente é estupidificando as pessoas. É sempre por uma certa brincadeira, eu diria, um fun teaching. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, professor Gaspar, pela sua excelente intervenção. Vou pedir autorização para usarmos um pouco do tempo para o debate que é merecido. E, evidentemente, também tenho aqui alguns comentários a fazer. Também levei aqui algumas bicadas e, por isso, também me interessa fazer aqui alguns comentários. Embora não dê nenhuma resposta às perguntas que lhe fiz, nem disse se estou de acordo ou não com as perguntas. Não é? Aliás, algumas são títulos de livros, não é? Portanto, sim, mas, na verdade, vamos passar ao debate. Eu vou só lembrar... talvez 2 ou 3 tópicos, porque é muito rica esta conversa. Eu retive 2 ou 3, mas outros, o debate depois vai ficar aberto. Mas o primeiro, que é muito interessante, é sobre as utopias que vamos construindo. E também lembrar que na sociedade há... também um conjunto de pessoas que é muito aversa à utopia. A utopia não é uma coisa universal. Nós, enquanto seres humanos, pensamos num futuro, mas a verdade é que há muitos grupos da sociedade, talvez mais conservadores, que olham para as utopias sempre como olhando e verificando em como elas se transformaram em distopias, portanto, em verdadeiros pesadelos. Portanto, e até há um número muito interessante, saiu agora numa revista francesa literária sobre as utopias, e por acaso foca este caso
vale, não sei se é do Tejo ou das Éguas, e está lá como um exemplo de uma grande utopia, não é uma terra prometida, fértil, na verdade é isso. Mas o professor Gaspar falou em muitas utopias que na cidade nos podem fazer mais felizes, mais prósperos, mais aquele título do Edward Glaser, na verdade é o que isso é. Mas há também um conjunto de utopias que são na verdade distopias urbanas, não é, que nos apontam, do Aldous Huxley ou do George Orwell. Também estamos a falar de cidades e também são utopias terríveis sobre o nosso futuro. Por isso as cidades não são sempre lugar de prazer, felicidade, prosperidade, também podem ser muita outra coisa, e isso acho que também penso que será interessante discutir. A outra nota que eu queria, também não vou falar dos food deserts, claro, mas a outra nota que eu queria era sobre este último slide, que acho muito, muito interessante, e sobre o exagerado, como é que se dizia? Em inglês saberia dizer melhor, mas a morte, a exagerada morte da geografia, não é? Portanto, porque a distância não está de facto morta, e de facto há uma grande utopia do mundo plano, quase anti-urbano, não é? O Flat World, do Friedman, não é? Que na verdade temos de estar em qualquer parte do mundo, interagir, trocar informação, desenvolver a nossa atividade, não é? E isso na verdade não se verificou. Na verdade temos um mundo plano, mas com muitas montanhas. É plano entre as montanhas, e as montanhas, esses picos, são realmente as cidades, a força da aglomeração. Enfim, e portanto, o último comentário que fazia sobre esta estupidificação do smart. Na verdade eu penso que muitos dos novos conceitos, das novas ideias, até que as próprias empresas utilizam, tem muito esta coisa da linguagem da comunicação e a perspectiva gestionária do processo. E esse é que é o grande problema, e tudo é simples. Nós vemos um vídeo da IBM sobre o que é o futuro da energia eficiente, e é tudo um filme nem B, é uma coisa péssima, não é? Como todos somos felizes, não temos problemas, não temos depressões, somos todos saudáveis, temos dinheiro. Isso não é assim, e portanto todos estes desafios que vêm, na minha opinião, para a cidade, da eficiência energética, da mobilidade sustentável, da forma como vamos trabalhar e viver e experienciar a cidade, tem implicações sociais, entre cidades as coisas são muito diferentes, e dentro das cidades também são muito diferentes. Mas é verdade que estes assuntos estão muito entregues à engenharia / gestão, que comunicam de uma forma demasiado infantil, e também me parece que a mim parece-me que, como geógrafos, devemos, como muito bem fez, desmontar essa estupidificação, digamos assim, porque se isto é smart, na verdade temos muitas dúvidas sobre isto, porque isto tem muitas implicações sociais, daí também esta questão da justiça espacial, porque provavelmente o que vamos ter podemos ter, é um risco, é também uma distopia, espaços mais saudáveis, os indicadores são diferentes dentro da cidade, não é? Da saúde, da felicidade, um dia vamos medir todas essas coisas com mais rigor, e vamos ter ilhas, enclaves, onde as pessoas realmente têm essas condições. Falou-se o caso de Luanda, não é verdade? E à volta não temos nada disso, não é? Mas isso os gestores e as grandes corporações que vendem estas soluções chave na mão da Smart City não querem saber. Um exemplo interessante neste momento que eu vi é que uma grande empresa, a Enel, que é o gigante italiano da energia, ele vende soluções chave na mão para fazer smart cities, redes integradas, contadores inteligentes, otimização dos consumos, enfim, carros elétricos, tudo isso associado a essas redes. E o que nós estamos a ver é que ele chegou a Santiago do Chile e vendeu, e os bairros onde vivem pessoas com rendimentos mais elevados são muito smart, têm tudo isso. Mas ao chegar ao Rio de Janeiro foi-lhe dito que isso não podia ser assim. E vendeu a solução no Rio, mas teve que trabalhar com agentes e pessoas ligadas a favelas, porque tem uma perspectiva política diferente. Portanto, eu acho que o lado político, em cima deste smart,
deve ser introduzido e devemos desmontar, portanto, esta visão do futuro bom, belo, saudável, agradável para todos, porque sabemos, a história já nos ensinou que haverá sempre muitas diferenças e desigualdades, e esse era um ponto que também estou completamente de acordo, que temos é que desmontar este discurso um bocado gestionário do futuro da cidade. Mas, enfim, não estão aqui para me ouvir, estão aqui para interpelar o nosso convidado, que não é convidado, é da casa, pois claro, peço desculpa por essa gafe. E, portanto, vamos então a perguntas, vamos fazer leques 2, 3 perguntas. Temos algum tempo, presumo. Professora Teresa. Aqui à frente, por favor. Até agora tem que estar com... Aqui assim a professora Teresa, depois o professor Ilídio. Pois eu queria cumprimentar muito vivamente o professor Gaspar, que nos deu uma lição notável, porque de facto é assim este círculo, não é? Que vimos da Grécia e vimos até aos clandestinos e até aos condomínios, etc. E, quer dizer, e tudo isto se liga e se desenvolve e há aqui um certo andar para a frente e para trás que eu acho que é de uma riqueza enorme. Portanto, eu não faço propriamente perguntas, mas gostava, no fundo, de sublinhar 2 ou 3 coisas, que é para mostrar também, e estamos de acordo, a importância da cidade, e que foi sempre ao longo da história. Não é por acaso que a utopia sempre se realiza em cidades. Eu não me lembro de ver, na mesma literatura, utopias rurais. Bem, houve uma altura, aquelas ruralistas do século XIX, um bocado na pintura ou assim, mas, no geral, a utopia é, de facto, urbana. É na cidade. Porquê? Porque, precisamente... ela eu acho que porque a cidade são pessoas e as pessoas é a interação e eu acho que é isso que permite a inovação e a liberdade, não é? Portanto, realmente é muito difícil, como dizia daqueles 2 alemães, ter feito aquilo na sua aldeia de meia dúzia de pessoas. Portanto, nós precisamos de massa crítica para sentir-se livres, e esse encontro das pessoas que permite, de facto, a inovação e realmente a cidade tem sido o motor da história, isso acho que é verdade. Agora, vamos lá, eu acho que houve aqui muito da utopia um bocadinho rosada, isto é, a cidade tem aspectos positivos e negativos. Como a cidade tem aspectos positivos, como tem muitos negativos, não é? Não era como hoje de manhã aquela conferência também do Paul Longley, parecia que os grandes dados, podia ser tudo bom. Realmente também temos, porque se a cidade é isso, é a liberdade, é a terra da promissão para muitos, quando imigram e vêm realmente em busca de um futuro e de uma vida melhor, mas também houve alturas, e ainda hoje, há muitas regiões do mundo onde na cidade se morre muito. Quer dizer, da cidade, de facto, há hospital e há médico para os que têm acesso. Há cidades no mundo onde as pessoas não têm acesso à saúde, onde as pessoas não têm acesso, quer dizer, o tal mundo, o sul global, que é verdade que não é igual, há muita gente que não tem acesso. Há muita gente na Índia e na China que vive em frente do número 15, quer dizer, de facto, esses tipos não têm nada e então, para essa gente, a cidade é o desespero, é no fundo o fracasso da sua esperança de melhorar a vida e isso, a cidade também é isso. Não é? Isso eu acho que, portanto, é o outro lado da história, mas o que não nos deve fazer pensar que a história não anda para adiante e que não é na cidade que nós vamos encontrar a possibilidade de melhoria. Depois, quer dizer que, de facto, as utopias, eu acho que elas têm sentidos diferentes ao longo do tempo, quer dizer, há utopias que são mais sociais, em que a conotação é mais na sociedade igualitária, são muitas do século XIX, os Fouriers, os Falastérios, mesmo o Thomas More, é uma cidade profundamente igualitária, não é? Depois temos, se calhar, utopias que forçam mais a construção, o pé assente na terra, do formalismo, e depois, talvez hoje, aquelas que são mais o desenho e que são mais efêmeras. Não é? Penso que há hoje, e isso terá a ver muito, estava a ver aquelas imagens e a pensar, porque hoje é tudo bastante mais efêmero, tudo muda muito rápido e se calhar por isso há muita utopia que é efêmera. No entanto, no Barroco havia muita cidade efêmera, quer dizer, a cidade construía palcos, construíam-se coisas para certas... Portanto, no fundo, o que acontece é que ao longo do tempo nós vamos encontrar algumas persistências de facto. Pronto, também não quero monopolizar muito, achei muitíssimo interessante e acho que isto nos leva de facto a pensar muita coisa. Obrigado. Professor Ilídio. Muito obrigado. 2 notas iniciais. Esta manhã disse que o meu médico disse que eu era... não, começou por dizer que eu ia a caminho dos 89. Depois que eu era geógrafo,
no sentido que eu era complicado. Foi a ideia dele. E em terceiro lugar, não é? Foi que, enfim, tinha a doença da cidade. Ora bem, à despedida, quando ele se despediu de mim, deu-me a mão e eu disse muito admirado, então não me dá um remédio? Não passa uma receita? E ele disse-me, olha, vou-lhe dar uma receita. Deleite-se com a vida. E eu, daqui a bocado, à noite, vou-lhe telefonar para dizer que o Jorge Gaspar me deleitou com aquilo que fez, que efetivamente brilhante. E eu estou grato pelo convite que me fizeram, porque me deleitei com a vida. O segundo... Está só a seguir a prescrição do médico. Exatamente. O segundo ponto. Há 50 anos, um colega, professor de Geografia, Evaristo Vieira, disse-me numa sessão de colóquios do Centro de Estudos Geográficos, olha, Eurido Amaral, você vai receber um Jorge Gaspar, mas atenção, que ele é demasiado inteligente e vai desafiá-lo. E, efetivamente, passados uns meses, entrava o Jorge Gaspar na minha cadeira de Geografia Física 1 e eu mal vi, pus-me pronto, à espera. Cá está o cavalheiro. Cuidado com ele, porque... E passados 50 anos, mais ou menos, continuo a admirá-lo. Ou talvez mais, não é? Não diga tantos, porque assim está. Continuo a admirá-lo por aquilo que ele faz. Quer dizer, ele é um desafiante despodurado. E o que nos fez agora foi exatamente isso. Pôs-nos a pensar, não agora, mas vamos pensar daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 2 meses, no que ele teve aqui a dizer. Falou-se imenso de utopias. Cá está um tema do meu agrado e devo dizer que talvez para o mês entre na tipografia um livro Utopias do século XVI e XVII. Exatamente, procuro estudar nessas utopias do século XVI e XVII, para além do Thomas More, para além do Campanella, para além do Francis Bacon, que estudam cidades, que constroem utopicamente cidades, exatamente aquilo que esteve aqui a desenvolver, que é exatamente no tempo em que eles construíram eram utopias e que hoje continuam nós à procura de utopias. E o terceiro ponto referiu-se frequentemente a Aristóteles. E, sobretudo, quando se refere a Aristóteles, está a referir-se à política. Foi pena não ter feito o contraponto do Platão, porque Platão, na República, constrói a polis. Como sabem, na República há um grupo de pessoas que dialogam e há um que faz de moderador ou coordenador, que é o Sócrates. E a certo ponto, o Sócrates descreve uma cidade ideal. E há um dos presentes que diz, você afinal esteve para aqui a descrever uma cidade que não é possível existir na Terra. E ele respondeu, pois é, não há na Terra, mas há algures no céu. O Aristóteles teve a virtude de construir um modelo de cidade a partir do estudo das constituições das cidades gregas. Quer dizer, vamos dizer, ele fez um planeamento a partir das constituições, estudo comparativo das constituições. Cidades utópicas. Falou em cidades cósmicas. E é pena que não tivesse citado a cidade de Sol de Campanella. Porque é a cidade cósmica mais impressionante. Porque, além de pôr o Sol no centro no topo de uma montanha, ela é cercada de muralhas e nas muralhas está pintada toda a história da humanidade. Que era para as pessoas, mesmo sem saberem ler,
poderem percorrer a história da Muito interessante. humanidade. Muito bem. Outros pontos muito interessantes que aqui citou, e que não vou porque há mais gente para, mas eu queria lhe agradecer. Isto que fez, o gosto que me deu ouvi-lo e que Deus o conserve e a mim para o ouvir mais vezes. Muito obrigado. Muito obrigado. Professor, ali batendo palma, não é? Mais uma ou duas questões, comentários? O Paulo? Sim, não tinha visto, desculpa. Boa tarde. Pronto, eu queria também agradecer a palestra do professor Jorge Gaspar, que tem sempre esta propriedade de me fazer viajar um bocado e que é muito agradável. E também lançar um pouco um desafio que também pode ser visto como outra utopia, que é uma distopia. Pronto, nós geralmente falamos aqui da cidade do ponto de vista das cidades, justamente das utopias urbanas, das cidades desejáveis, como é que são as cidades que serão bem planeadas e poderão ter um bom futuro, mas depois as cidades que acontecem, muitas vezes, não têm muito a ver com isso, ou têm num sítios e não têm noutros. E a minha questão é mais no sentido, dado o contexto político atual e dado, digamos, também o poder da finança, e o poder da finança para moldar as cidades, como é que podemos perspectivar a evolução da cidade daqui a umas décadas? Se o professor quiser partilhar umas reflexões sobre isso. Eu estava-me a lembrar por duas histórias curiosas que ouvi também há pouco tempo. Uma é, em Londres, há vastos segmentos da classe média que estão a ser expulsos da cidade porque não têm dinheiro para manter as habitações, para comprar a descendência dessas pessoas, para pagar impostos. Portanto, são expulsas, inclusivamente o Primeiro-Ministro manda-as ir morar para longe, literalmente. E também há pouco tempo vi que à volta de Central Park estão a ser construídos arranha-céus. Portanto, nos patamares bastante acima do que existe, assim a partir dos 300 metros, alguns mais de 1000 pés. E, portanto, e depois temos associações de utilizadores do Central Park a protestar por causa das crianças não podem utilizar o parque em condições. Pronto, isto um bocado na onda das distopias, digamos assim. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. Não há ninguém? Há mais algumas questões só para gerir? Podemos passar ao Paulo. Boa tarde, obrigado professor Gaspar. Estava aqui só a lembrar-me também algo que já tinha até escrito sobre isso e que associava às Smart Cities e às utopias, que era a utopia do William Mitchell, em que ele próprio também já dizia no título do livro que era It's the end of the cities as we know it, beats do it. E que nos depois remete para exatamente para a morte da geografia, ou anunciada morte da geografia, mas obviamente que não, e muitos mesmo dos modelos atuais que utilizamos com as novas tecnologias só sublinham exatamente isso, e destacamos sempre a lei de Doppler, exatamente. Lembram-se de um gag do professor Orlando, que era "estou comovido". Não se lembram? Isto é uma private joke. Private joke. Mas estou de facto comovido e não sei o que diga aqui. Eu não posso estar aqui a trocar estas coisas, porque é evidente, tudo o que eu posso dizer do professor Ilídio é muito mais do que ele disse de mim. Eu não sou agora capaz do que ele disse sobre mim, porque eu devo muito disto, do que ele me ensinou. Não só de... Ainda gosto, ele sabe bem, de geomorfologia, dessas coisas, de geografia física. Ainda é aquilo que levo mais a sério. Não sei se recorda, nas discussões de geografia ou nos trabalhos de campo, eu escolhia sempre os grupos da geomorfologia. Porquê? Porque é a única área onde havia o mínimo de certeza, de ciência, achava eu. Porque o resto era blá, blá, blá. Portanto, eu, embora gostasse da geografia humana, quisesse sempre a geografia humana, em trabalho de campo estava sempre com os da geomorfologia, porque ali era algo de cientificamente tangível, o pensamento. Estou a ver ali alguém contente. E por isso é que eu insisto onde eu comecei, a necessidade da multidisciplinaridade dentro da geografia, ou interdisciplinaridade, este saber, os saberes geográficos
estão entretecidos de tal maneira que não vamos desfazê-los, que é um erro. E, portanto, insisto neste ponto, como tenho sido até já, oralmente, mas já por escrito. Em relação ao Platão, queria fazer um pequeno comentário. Claro que concordo inteiramente, mas eu estou a falar para geógrafos, arquitetos, gente do território. E acho que aí o Aristóteles é mais adequado. Eu ontem à noite adormeci a ler o Rentes de Carvalho, que é um tramontano que eu adoro ler, umas memórias que ele tem. E há tantas vezes disse, calhou ler ontem à noite, mas a mesma proposta, ele disse, eu gosto muito de saber, mas eu identifiquei-me perfeitamente. Leio tudo. Não que tenha a ilusão de um dia vir a ser um erudito, mas porque gosto de saber coisas. E eu sou um bocado, é isso que eu sou também. E então contava, mas no outro dia resolvi tomar a sério, olhei para mim e disse, tens uma grande lacuna que é nos clássicos. Sim, senhora. Eu tenho na minha mesa de cabeceira o Montaigne e o Platão. Então, do Montaigne é um chato e tal, porque portanto só fala nas cólicas renais, das pedras que saíam e tal. E o Platão põe-me a dormir. Bom, eu digo isto para dizer, para gente que é muito do domínio da terra, do real e tal, eu penso que o Aristóteles é mais à medida do geógrafo e o Platão mais à medida do filósofo, diria eu. Portanto, para a polis, para a cidade do futuro, ainda voto com o apoio do Rentes de Carvalho, ainda voto no Aristóteles. Queria dizer outra coisa sobre o SMART. O SMART está aqui, estava a ver onde é que estava, uma feliz proprietária do SMART, já na segunda geração, a terceira geração do SMART. Vejam, porque os carros também são SMART, até foi buscar-se o nome de SMART. Já é uma brincadeira. Então, e vem da última coisa que eu dizia, que as novas tecnologias, o futuro que se quer é posto, vendido às pessoas também como um jogo, uma brincadeira. Vejam só isto, e fico por aqui. Vejam o design dos carros híbridos que aparecem no mercado. Não é um design de automóveis a sério. Não é. São umas palhaçadazinhas, já repararam? Todos eles. E isto é muito a cidade... Gamification. Não conhecia. Gamification. Gamification. Existe, está cunhado. Pronto, fazemos disto tudo um jogo. Eu ainda só tinha chegado aos irmãos e tal, mas é isso mesmo, pois. Uma última coisa, que foi a posse da felicidade. Foi a Teresa que falou em felicidade e falou numa questão que temos de falar nos grandes agregados. Quando se fala na cidade versus o resto, aí é comparável. Claro que nós vamos buscar também há áreas no campo onde se vive muito bem, outras onde se vive muito mal. Agora, nos grandes agregados, seja na Índia ou seja no Mali, a cidade tem melhores indicadores do que tem o campo. Os do campo nem sequer têm direito à notícia que estão a morrer. Que vejam, é que nem sequer existem, muitas vezes. Não é? E não lhe chega lá a ajuda, como a gente tem visto, etc. Bom, felicidade, palavras que há bocado ouvi aqui assim, penso que foi a Margarida, ou a Eduardo, não me lembro, que utilizou, eu pus tudo aqui a seguir, que é saúde, bem-estar e qualidade de vida. Nós andamos atrás destas palavras, saúde, bem-estar e qualidade de vida. Claramente, entre uma nas outras, há uma grande margem de sobreposição de redundância nestas três coisas. A saúde é mais séria. O bem-estar já é assim uma coisa, o bien-être, como a gente dizia, quando o Bahia nos trouxe cá essa do bien-être, a gente confundia com o aftershave. É o bien-être, não é? Não. O bien-être. Geografia do bien-être. E não, mas não é. Agora, a saúde, sim. Então, comecemos pelas coisas sérias. O que é qualidade de vida? É ter saúde. E antes de ter saúde, acho eu, é ter emprego. Isso não me falem nunca de qualidade de vida sem me falarem primeiro em emprego. Não é? A pessoa ter um emprego, quer dizer, tem um emprego, tem uma garantia de trabalho, tem uma garantia de rendimento. E depois, então, vamos ver o que é de outras coisas que se juntam a isto, não é? Mas não vamos inverter isto. Por isso, a falar de felicidade, eu acho que estão-nos a enganar. Quer dizer, a felicidade, para chegar lá, então, é preciso estas coisas todas. É preciso a qualidade de vida propriamente dita, não é? O bem-estar, que já é um sentimento, não sei o quê e tal. E depois, então, os felizes
Os felizardos sentirão a felicidade. Mas a felicidade é daqueles que não usam camisa, ainda por cima vem depois essa, não é? A dizer-nos isso. Mas isto, portanto, acho que estes conceitos deviam ser devidamente hierarquizados, e particularmente em quem quer fazer planeamento, ordenamento do território e isso tudo. Olha, eu não sei mais que vos diga, estou satisfeitíssimo, também estou muito contente e estou comovido. Muito obrigado, professor Gaspar. Foi um enorme prazer. Sim, vamos. Está a ver? Está a ver? Muito bem. Vamos passar de imediato à sessão de encerramento. Deixamos. Estavam ali umas pessoas da Caixa. São mais uns minutos, não se importam. Naturalmente que eu vim aqui apenas para agradecer a todos os que nos proporcionaram esta magnífica jornada de reflexão e também um encontro para rever amigos, colegas que já não via há imenso tempo, e dizer-vos naturalmente do imenso prazer em ter aqui os meus mestres, a professora Elide do Amaral, é sempre um gosto tê-lo cá, o professor Jorge Gaspar, a professora Teresa Barata Salgueiro, sempre connosco. Agradecer, acho que fechamos com chave de ouro com esta aula magistral que nos deu o professor Jorge Gaspar. Permita-me que lhe diga que só discordei de uma coisa, que é aquela história da geografia física que é sério e a geografia humana é o blá blá blá. Eu entrei para a geografia, um bocadinho para fugir ao desenho, porque eu era para ir para a engenharia química, que achava que era uma ciência dura. Não me arrependi, felizmente, mas quando entrei no meu tempo a geografia humana era só no 2º ano. E eu tive Geografia Física com o saudoso professor Bruno Ferreira, e naturalmente que adorava as aulas dele, especialmente a Geografia Física. Naquele tempo, na época a seguir ao 25 de Abril, passámos para as cadeiras semestrais e, depois da Geografia Física 1, ele lá escolhia os alunos a convencer-nos a irmos para uma coisa nova, que era o tema com trabalho de campo de Geografia Física. E eu, lançadíssima e muito entusiasmada com as saídas de campo todas as semanas, éramos poucos, éramos 20 alunos e adorava. Mas chegou o professor Jorge Gaspar com a Geografia Humana, com a introdução à Geografia Humana, e fizemos a primeira saída de campo aos portos fluviais do Tejo. Não foi a primeira. A primeira foi a volta da cidade universitária. Não, no meu ano, que o professor veio, isso foi no ano a seguir. No meu ano foi essa aos portos fluviais do Tejo, que nessa altura só foi meio-dia, depois passou a ser um dia inteiro, porque realmente era um sucesso. E ouvir o professor Jorge Gaspar naquela saída de campo, eu descobri verdadeiramente a geografia humana. E a mudança foi de tal ordem que a seguir provoquei um desgosto ao professor Bruno, porque nós inscrevíamos no primeiro ano nas cadeiras todas, logo no início do ano letivo, e com o regime semestral eu mudei. Saí do tema com trabalho de campo da Geografia Física e troquei por cadeiras da Geografia Humana. Portanto, na verdade, não quer dizer que não gostasse, mas efetivamente foi uma descoberta que muito agradeço ao professor Jorge Gaspar, não me arrependo. Muito embora também esteja de acordo com uma coisa que disse, e agora pensando mais no futuro do nosso Instituto, do IGOT, concordo inteiramente que o futuro da geografia, o desenvolvimento da geografia, a afirmação da ciência que praticamos e do ordenamento do território, naturalmente, uma vez mais que o professor Jorge Gaspar colocou na agenda, e antes também o professor Elide do Amaral, até ensinando aos arquitetos e aos urbanistas e criando também, de alguma maneira, essa escola, e concordo inteiramente que é, de facto, desse trabalho em conjunto, dessa pluridisciplinaridade e de visões que certamente nós vamos conseguir crescer, afirmar-nos e contribuir para esta reflexão e para a construção de uma cidade melhor.
Bom, e é por isso que eu tenho na minha equipa, naturalmente, um geógrafo físico, aqui a tratarmos dos riscos e temos conversas muito interessantes. Bom, não me vou alongar mais, só queria renovar os meus agradecimentos a todos e dizer-vos que isto continua. Convido-vos já para a próxima, hoje aqui falou-se muito nas cidades, vão crescer mais noutros continentes, falou-se da Ásia, falou-se da África, falou-se da América Latina. Convido-vos para nos visitarem nas nossas novas instalações, já não será na reitoria, 30 de setembro a 3 de outubro, teremos um workshop da Rede Ibero-Americana de Observação Territorial, que vai debater o desafio do planeamento e a observação territorial nos países ibero-americanos para o século XXI, dinâmicas, processos, experiências e propostas. É mais uma organização do IGOT, trazida pela nossa colega Margarida Queiroz, e estão todos convidados. Será uma oportunidade para conhecerem as nossas novas instalações e, enfim, também já tivemos hoje aqui muitas ideias para desenvolver novos cursos em colaboração com outras instituições da Universidade de Lisboa e também com outras fora dela, no âmbito das múltiplas redes em que estamos a trabalhar. E, portanto, isto para mim é um sinal de grande esperança, da vitalidade, da saúde do nosso Instituto, assim espero. Muito obrigada a todos e até à próxima.